Eu quero hoje conversar com vocês sobre o setor de achados e perdidos da Bíblia. E vamos aprender algumas lições sobre como se comportar diante dos perdidos. Como é que nós precisamos agir com eles ou reagir depois de uma ação deles. Porque Deus está esperando um mover. Deus está esperando um posicionamento, uma postura. No que depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós não vamos vencer. Nós já vencemos. Mas agora precisamos de um posicionamento, sabe? É como, por exemplo, Jesus está no templo ensinando, escrevendo no chão, e alguns trazem uma mulher apanhada em flagrante em adultério, jogam no meio, todo mundo tem pedra na mão. Quem é essa mulher? É uma perdida, sua história perdida, já vai perder sua vida por causa de suas decisões, de suas escolhas e de seu posicionamento. As pessoas que trazem essa mulher, trazem um caso perdido. Ela cometeu uma infração gravíssima, sabia que era errado e cometeu, então ela precisa pagar para não cometer mais erros e pagar para se tornar uma ou um exemplo para os demais. Só que eles não sabiam como Jesus lidava com perdidos. Jogaram a mulher, todo mundo com a pedra na mão, pronto para atacar, religiosos, porque a turma é boa, de pedrada. E perguntaram a Jesus: a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Essa frase diz: nós não precisamos da sua opinião. O Moisés nós consideramos maior que o Senhor. E ele já disse para tacar pedra nela na lei. Mas nós gostaríamos de saber a sua opinião. Por quê? Porque estamos a fim de apedrejar dois. Porque se o Senhor sair em defesa dessa mulher, nós vamos apedrejar o Senhor também. Porque o Senhor vai contra a lei de Moisés e nós vamos inserir o Senhor na mesma infração da dona. Ou seja, agora o Senhor não tem saída. Ele não responde nada, baixa a cabeça e começa a escrever. Eu imagino que ele escreveu. Dá licença? Eles vão se ferrar agora. KKKK. E eles ficam insistindo, dizendo: fala, Jesus, fala, taca a pedra nela ou não taca? Amparados por quem? Pela lei. Jesus então endireita e diz: vamos fazer o seguinte, gente. Já que segundo a lei que vocês usam contra a mulher e provavelmente estão querendo usar contra mim, vamos a ela. A lei diz que as testemunhas oculares, quem deu o flagrante, tem que ser os primeiros a tacar pedra. Então a lei também diz que se alguém tacar pedra e culpar alguém, sendo também culpado de alguma coisa, também tem que ser apedrejado logo depois. Então atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quando ele fala isso, tirou o foco da mulher perdida e põe o foco nas testemunhas oculares, que tinha que ser mais de uma, pelo menos duas. Mas quando ele diz: atire a primeira pedra, a primeira, não podia ser qualquer um. Esse texto diz que tem que ser as testemunhas. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Esqueceram da mulher e ficaram olhando. E aí eu imagino um olhando para o outro. Não tem pecado, tira a primeira pedra. Deu ruim. Olha, gente, eu nem queria atacar. Sabe? Eu nem vi direito, o cara já tinha pulado a janela.
Eu não tenho informação suficiente para julgar essa dona. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o único aqui que pode tacar pedra nessa mulher sou eu, porque eu não tenho pecado, mas eu não vou tacar pedra nela, eu vou dar a ela mais uma oportunidade. Quando ouviram isso, começaram a jogar a pedra fora. Eu imagino alguns decepcionados, certo? Primeiro, existe a possibilidade de tacar a pedra em um. Já o negócio ampliou, e tinha para tacar a pedra em dois. E agora, não taca a pedra em ninguém? Ficou aquela confusão, taca, não taca, taca, não taca, será que taca, não taca? Alguém deve ter falado: quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vão dar uma pedrada nele, porque estava tudo certo. O texto diz que vai embora todo mundo. Quantos vão embora? Quem é que estava lá? Antes da mulher chegar, os discípulos, a turma que ouvia Jesus e os que trouxeram a mulher. Quando Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado, quem foi embora? Todo mundo. Os discípulos, ó, vamos fazer um lanche ali, com esse negócio de pecado, nós estamos no processo. Jesus endireita e olha para a mulher e diz: ué, dona, não era tanta gente para te acusar e só eu para te defender? A Bíblia diz que ele é único e suficiente. Se ele entra em seu favor, todo o poder contrário cai por terra e acabou. Você está entendendo? A mulher falou: Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Só vai e para de ser vergonhice, muda de vida. Toma uma tendência nessa vida, dona, arruma um homem para a senhora. Sei que está difícil, mas a senhora acha. É isso. Me parece, já eu entro na mensagem, mas me parece que quando olhamos para essa situação, é isso que vemos, sabe? É uma mulher procurando o profeta Eliseu e dizendo: olha, estão para levar meus filhos como forma de pagamento, e eu não tenho como resolver. E Eliseu diz: o que a senhora tem em casa? Ela diz: só um pouquinho de azeite, é o que eu tenho. Ele disse: então a senhora vai e pede vasos aos seus vizinhos em preço, e não peça pouco não, peça muitos vasos. Mas que tipo de vaso? Não interessa se esse vaso tinha cachaça, se ele tinha droga, se ele tinha homossexualidade, não interessa. Só traz o vaso vazio, não se preocupa com o cheiro que ele tem, com o gosto que ele tem. Traga para mim, porque eu não quero saber do passado do vaso, eu estou interessado no futuro do vaso. Você está conseguindo entender? Pare de se preocupar com o passado das pessoas e comece a se interessar pelo futuro. Você viu o Rodolfo ministrando? É o futuro, sabe? É um telão que se abre para olhar o futuro. Então nós precisamos aprender a nos comportar com os perdidos. Que tipo de coisa você vai falar? Que tipo de postura? O que é que nós... Por isso que o estilo de vida do ser humano é fé. Quando Deus vai criar um mundo, Ele cria o mundo usando a base da fé. Mas por que base é essa? De chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Romanos 4, 17 vai dizer, ou 5, 17, vai dizer que Abraão, o pai da fé, serve um Deus que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ele não vai ter fé de vez em quando. Até o Gilberto Gil já disse isso na canção. Anda com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Pare e pense. É nesse momento, nós olhamos para as pessoas e não vemos. Eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro. Entendeu? As pessoas chegam quebradas. Ah, pastor, acabei com a minha vida. Não dá mais para segurar. Eu falo: vamos embora para a próxima fase. Você morreu? Não. Você só está perdido. Se você achar uma direção, hoje talvez você dê o seu casamento por acabado,
Na verdade, ele não acabou. Aliás, eu descobri ao longo de duras penas que ninguém está casado com a pessoa errada. As pessoas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Aliás, para te falar a verdade, a pessoa certa nem existe, é você que faz ao longo do tempo. Esse homem era o que a senhora sonhou? Gostei da sua educação. Nossa. Evitando conflito. Claro que não, a senhora sonhou com um homem. Mas ao longo do tempo a senhora está transformando esse homem no seu ideal. É assim que funciona. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, e vamos olhar o setor dos achados e perdidos. Amém? A partir do verso 1, eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, jubilando, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11, e disse-lhe: um certo homem tinha 2 filhos. Olha para mim, porque eu quero conversar com você por alguns momentos. Me parece que nós temos aqui uma mensagem focada no ambiente universal, buscando abranger todos os públicos, a essência da criação de Deus. Por quê? Primeiro ele usa um homem que perde uma ovelha. Depois ele usa uma mulher que perde uma dracma. Me parece que ao usar esse exemplo duplo, ele tem o propósito de dizer para todos nós: essa mensagem é para homens e mulheres, é para o ser humano, é para todos vocês. E que mensagem é essa que precisa ser universal? A mensagem do perdido, porque todos estão perdidos e foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Por isso a mensagem é universal, por isso ele está dizendo que todos estão perdidos. Por isso o texto diz que publicanos e pecadores estão ali para ouvi-lo. Mas por isso o texto diz que estão fariseus, saduceus, porque todos estão perdidos. A mensagem aqui é para o perdido. E como ele se comporta diante do perdido? Não dando o perdido por perdido. Porque se você achar que perdeu, já era. Você pode achar que o perdido está fora do plano, fora do caminho, equivocado, influenciado de forma negativa. Mas nunca você pode dizer que alguém acabou. Você pode até dizer que você está salvo, mas você não pode dizer que o outro está perdido. Você pode dizer que ele está fora do caminho. Mas cuidado com sua sentença, que você pode ver no altar gente que você dava por perdido e que tem uma vida em intimidade com Deus muito maior que a sua. Aliás, esse negócio de céu, eu aprendi uma coisa: quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas.
Primeira, e cheguei, caramba. Glória a Deus, a graça me alcançou. Segunda surpresa que você vai ter no céu, você aqui. Nossa, esperava achar você, não. Terceira surpresa, cadê fulano? Não veio. Meu Deus, foi por... Você está rindo, mas é sério. Então preciso que você tenha uma ideia. Por isso que a palavra anterior falou de amor. Porque o amor diz o seguinte: não tem ninguém perdido. Até que o amor o alcance. Então não dê ninguém como perdido, não. O texto diz que um homem tem 100 ovelhas e perdeu uma. Uma se perde, ele coloca 99 num ambiente seguro e sai procurando a ovelha perdida. A ovelha sabe que está perdida, sim ou não? Sabe, ela é um animal, ela tem senso de direção. Ela se perdeu, né? Durante as pastagens, ela se afastou. Ela está olhando, o pastor não está por ali, as outras ovelhas não estão, então ela tem noção que está perdida. Porque tem gente que está perdida e sabe que está perdido. Só que na segunda história, não é uma ovelha que está perdida, é uma dracma. Ele troca um animal por um objeto. Enquanto o animal se perde fora de casa, a dracma se perde dentro de casa. Enquanto o animal sabe que está perdido, mas a dracma não sabe. E parece que Jesus está querendo falar sobre aqueles que se perdem dentro de casa e que não sabem que estão perdidos. Ou seja, está todo mundo perdido. Aqui um fora de casa, outro dentro de casa. Porque o difícil é mudar a mentalidade, mudar a mente. Gente, transformai-vos pela renovação da vossa... Mas mudar a mente dos outros é muito difícil. Esse dia eu estava num culto, e o cara foi orar, ele disse, agora vamos entrar na presença de Deus. E eu pensei assim, onde eu estou? Como vamos entrar? Se a Bíblia diz, se eu for morar nas estrelas, lá ele está presente, pode me derrubar de lá. A grande tônica do Evangelho, não é que o Evangelho quer saber o seu tamanho, ele quer saber seu peso. A história que ouvimos hoje no ambiente da pós-modernidade, que os coaches dizem, é sobre régua. Mas a Bíblia não usa régua, ela usa balança. Daniel não era o maior na Babilônia, mas era o mais pesado. Você está entendendo? Você quer ser grande? A Bíblia não fala para você crescer. Ela fala que você pode ser pequeno, tu só tem que ter peso. Onde tu chegou, o peso estabelece o que vai acontecer. Entendeu? Não estou dizendo que você não pode crescer. Ser grande não é nada disso, não. Cresça. Mas descubra que a essência não está no tamanho, está no peso. Qual era o tamanho da menina que chegou em Damasco na casa do leproso Naamã? Nada. Uma escrava, sim ou não? Sim ou não? Mulher... garotinha e estrangeira. Está na rabeira da cadeia alimentar. Ela tinha tamanho? Não. Mas ela tinha peso. E na casa de Naamã, a lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou no Naamã. Você consegue entender? Me parece que Jesus está falando a mensagem. Seja uma mulher, seja um homem, seja fora de casa, seja dentro de casa, qual é o processo a se fazer com o perdido? Buscar, achá-lo. O homem deixa 99 e vai atrás de uma. A mulher levanta as coisas, vai à casa e acha a dracma. E depois, júbilo, alegria, felicidade. Por quê? Porque o perdido foi achado. Tem ninguém perdido na sua família. Tem ninguém perdido na sua vida. Talvez a sua mente esteja perdida. E você precisa reposicioná-la. Porque o amor de Cristo quebra todo o mal. Em nome de Jesus. É isso que nós vamos. E agora nós vamos olhar para uma parábola. Por isso que eu peguei, né, para ser mais rápido, uma parábola que quase todo mundo conhece. A do filho pródigo. Porque o pai tem 2
2 filhos. Bom, primeiro deixa eu te explicar quem é o pai dessa história. O pai é Deus. Os filhos somos, eu acho que isso é claro. Porém, o nosso pai tem um grande e arqui-inimigo. Quem é? Quem é o grande inimigo de Deus? Isso, o Lapeta, fala. Isso, Lapeta. Nunca fala com C, porque você chama para cá. Para que eu vou chamar o Peta para cá? Eu mando o Peta para lá. Certo? Lapeta. Quem fez isso? O Lapeta. Lá. Deixa esse miserável longe. Ele é amigo do nosso, ele é inimigo do nosso pai, sim ou não? Sim ou não? Mas ele é mais poderoso que o nosso pai? Ele pode fazer alguma coisa contra o nosso pai? Não. Mas esse pai tem filhos. E uma das melhores maneiras de atingir o pai é atingir seus, mas ele também não pode mexer com os filhos. Porque a Bíblia diz que o Senhor envia anjos para se acampar ao redor daqueles. Olha, anjos ao redor, o diabo ao. Vamos trocar aqui, porque eu estava brincando com vocês. Anjos ao, o Lapeta ao, anjo ao, o Lapeta ao. Então como é que o diabo entra na sua vida? Não entra, porque o cordão de isolamento está montado. O Satanás fica assim, ó. Dá para entrar lá? Não dá. Pastor, você tem base bíblica para falar isso? Claro que eu tenho. O diabo conversando com Deus. Deus falou: ô Satanás, tem visto o meu servo Jó? Hã? O diabo falou: também. Posso mexer em nada dele. O homem está todo guardadinho pelos teus anjos. Não consigo entrar. Quem protegia Jó não era simplesmente o poder de Deus, era a postura de Jó. Entendeu? O grande problema é que nós fomos ensinados a buscar a Deus. E quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz que Deus está buscando verdadeiros que o adorem em espírito. Então pare de buscar a Deus e se torne alguém que Deus está buscando. Comece a agir, amar aquilo que Ele ama, viver numa intensidade que você vai ver. Onde você vai estar, o segurança está lá. Ah, mas eu não estou vendo. Fica tranquilo, porque às vezes você não tem maturidade ainda para ver. A casa de Eliseu está cercada, lembra disso? Segundo o livro dos Reis. Está lá, tudo cercado, para pegar o Eliseu. O garoto que trabalhava com o Eliseu abriu a porta, ficou doido, o menino. Meu senhor, vem ver. O que faremos? Não tem rota de fuga. Aí Eliseu vem. O menino falou: estamos perdidos. Vamos morrer. Olha que exército grande, tudo armado, poderoso. Eliseu olhou e falou: calma, garoto, calma. Esquenta um chá aí, senta. Toma. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O garoto olhou. Eliseu, conosco não tem ninguém, Eliseu. Você já somatizou? Eliseu disse assim: Senhor, abra os olhos desse garoto para ele dar uma olhada naquilo que está aqui do nosso lado. Quando o menino olhou, ele estava tremendo assim, ó. Que ele olhou. Estava aí já, Eliseu? Tem um exército aí, Eliseu. Que isso, Eliseu? Cara, aí, agora vem aqui me pegar. Não, agora eu faço questão que vocês venham. O que a Bíblia está dizendo? Ande com gente que vê coisa que você não vê. Ande com gente que está no nível que você não está, mas deseja estar.
É assim que funciona. Nós precisamos tomar um posicionamento, uma postura diferente. O que o diabo está querendo? Atrair o Filho de Deus para longe dessa proteção. Mas pastor, Deus está em todo lugar. É verdade, Ele é onipresente. Mas quando você se torna um desobediente, você faz uma ruptura nessa proteção. Você me perdoa com todo respeito, eu sou um cara hiper respeitador, mas eu não consigo entender como uma família de fé, como um povo que serve a Deus, liga uma televisão na sua casa para assistir um programa como Lúcifer. Na minha casa, quando eu era garoto, se eu falasse a palavra Lúcifer, isso aqui que você está vendo, era tudo prótese. Eu sou bem-humorado, mas sou ultra conservador. Com Deus não se brinca, meu irmão. Tem que andar na presença dEle, do jeito dEle. Entendeu? É assim que fala. Pastor, não tem nada a ver. Eu respeito. Entendeu? Só vou te avisando que é complicado. Mas vamos voltar aqui. O que o texto está dizendo? Que o pai tem quantos filhos? E além dos filhos, ele tem um inimigo, que é o lapeta. Isso aí. Certo? Já que o inimigo não pode entrar para me atacar e atacar você, o que ele vai tentar fazer? Que eu e você vamos dar um passeiozinho lá fora. Então ele começa a botar lá fora as coisas aparentemente interessantes, extraordinárias, bonitas, legal. E aí, por isso que a Bíblia diz que é o mais novo, o espírito aventureiro. Eu amo o espírito aventureiro desde que ele tenha um propósito correto de servir a Deus. Porque eu também não gosto dessas pessoas. Às vezes eu vou fazer gabinete, tem gente que vai lá pedir instrução, mas quanto à vida, gente, é um drama, uma saga. Eu choro. Meu Deus, que luta. Oh, meu Deus. Já tem outros que chegam lá e me contam a sua vida, é um filme de terror. Eu saio do gabinete e vou dormir de luz acesa. Apavorado. Já tem outros que parecem uma ficção científica. Pastor, quero passar num concurso extraordinário, mas não gosto de estudar. Eu saio do meu gabinete levitando, gravidade zero. Vou para casa. Mas lá também entra os aventureiros. Pastor, olha, Deus me deu um livramento. Eu estava orando de madrugada, tive uma visão. Fiz isso, fiz aquilo. E aí eu saio do gabinete e falei, caraca, maluca, isso aí, louvado seja Deus. É levar a sua vida para movimento, mas movimento certo. O problema é que o espírito aventureiro, às vezes, toma conta de nós, por isso está falando do jovem. Ele dá uma olhada lá fora, e jovens, às vezes, esse espírito, não estou falando da idade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Entendeu? Quando você amadurece, você age. Você quer ver? Vou te dar um exemplo de família. Há um tempo atrás eu cheguei em casa, e minha mulher gritou comigo, do segundo andar, Cláudio! Vai ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. Lá em casa tem uma poodle, belinha, que é da minha mulher. Todo mundo sabe disso, até a cachorra. Mas assim que eu entrei, eu me tornei dono da cachorra. Por quê? Porque a cachorra fez algo de errado. E quando algo acontece de errado, o homem é o real infrator. Por quê? Porque ele existe. Entendeu? Isso já é o suficiente, porque ele nasceu. E aí eu já entrei, acabei de ser abordado com esse tipo de... Como é que você acha que fica o meu estado mental? Jovial. Eu quero ir para a briga. A minha vontade era falar, cachorra. Não tem cachorra. Aliás, eu tenho duas. Se eu tivesse falado isso, não estava aqui falando, não, na verdade. Fui até a porta dos fundos, abri e me deparei com a varanda recheada de pedras. Porque minha mulher pegou uma camiseta dela de pedras, botou naquele varal de pé, e a cadela comeu. Rasgou.
Mas no meu coração, eu falei, eu vou devolver essa cachorra para ela. Eu podia devolver na briga, discutir, gritar, não, mas eu resolvi testar minha maturidade. Abri a porta dos fundos, que na verdade já estava aberta, abri a da frente, lá em casa tudo tem câmera, e abri o portão. Voltei para um ponto que ela me ouviria e disse, cadela! Hoje você não pertence mais a essa família. Você vai sumir daqui agora, eu não vou te matar. Mas você vai desaparecer. E a cadela me olhando. Quando eu gritei assim, minha mulher gritou lá de cima, não grita com a minha cachorra não. O que eu pensei? Já consegui devolver, fechei a porta, fechei o portão e fechei. Esse espírito aventureiro, de olhar, de achar que as coisas estão acontecendo, que as festas lá estão mais animadas, que as coisas estão lá, é porque seu relacionamento com Deus está raso. Se você acha que não tem aventura, anda com Deus, meu filho, pensa num negócio maneiro, entendeu? Sabe? Você pega Covid, quase morre, isso, aquela coisa toda, um dia tá bom, outro dia, isso, tá no avião, o avião quase cai, meu Deus, nunca mais eu ando, mas semana que vem tem outra viagem, lá tá você de novo, e isso. Quando eu olho para tudo isso, o que eu vejo? Uma vida extremamente dinâmica, mas tem que estar no reino, não é só na igreja, entendeu? Tem que estar no reino, tem que fazer parte do reino. Certo? A igreja é um lugar de convergência importantíssimo. Também não vem com essa história de, igreja. Não, igreja, tem que estar na igreja. Até porque igreja tem mentiroso, fofoqueiro, invejoso. Sangue de Jesus tem poder. Vamos embora, aqui é quase um campo de concentração para treinamento. Então temos que estar aqui, louvado seja o Eterno. E esse garoto está olhando lá para fora. E ele se encantou como estava acontecendo lá fora, chamou o pai, falou, pai, eu estou afizão de dar um pulinho lá fora, já sei administrar a minha vida, porque esse espírito aventureiro traz à nossa mente a sensação que nós somos um oráculo, temos resposta para tudo, mas você que é pai sabe muito bem, o filho pode pensar o que quiser, quando dá ruim, para onde é que ele corre? Para o pai. O menino então pegou tudo para a gente adiantar, porque o pai também se preocupa com o perdido, mas não quer ninguém perto dele por obrigação. Você quer ir embora? Então vai, meu filho. Você acha que consegue viver sem mim? Você acha que uma vida sem mim funciona? Aprenda uma coisa, é criação. Deus criou peixe, sim ou não? Para viver onde? Tira ele da água. Ele morre, sim ou não? Deus criou as plantas, as árvores. Elas vivem onde? Tira ela da terra. Deus criou você. Para viver onde? Nele. Tira você dele. E você vai ver como é que sua vida fica sem sentido, sem razão. Você ganha o mundo. Mas 1 Tessalonicenses diz que todo corpo, alma e espírito, definindo o que é um ser humano, corpo, alma e espírito. Isso indica o seguinte, tudo o que acontece em nós pode acontecer motivado ou exercendo danos a uma dessas áreas ou mais de uma. Corpo, alma, espírito. Quando minha mulher faz alguma coisa, primeira coisa que eu pergunto, quem está aí? Isso é do espírito? É da alma? Ou é do corpo? Porque se sua mulher está com problema físico, não adianta levar ela para fazer uma viagem. Ela precisa de cuidados emocionais. Entendeu? Eu dou tudo para meu filho, ele está rebelde. Tudo o quê? Você supriu as 3 áreas dele? Espiritual, emocional e material? Então provavelmente esse menino vai bem. Senão ele vai meio de lado assim, ó. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. Esse menino agora pega tudo que tem e vai lá fora viver longe do pai. E quando chega ele é bem recebido. Ele é bem recebido. E ali ele começa a gastar tudo. Mulherada. Talvez o primeiro Woodstock.
Sexo, drogas e rock and roll, o menino está lá, maneiro. Isso, só mulher maneira, está cheio do dinheiro. É só a crise chegar, que a água abaixa e o rio mostra as pedras. As mulheres vão ficando mais feias. Os amigos ficam mais escassos. Aliás, esse dia um cara falou comigo que não conseguia andar com Jesus por causa de sexo, porque ele gostava muito de mulher. E eu moro num lugar pequeno, conhecia as mulheres que ele pegava, homem. Falei, menino, umas mulheres ruins dessas te levar para o inferno. Eu falei, você não é mulherengo, você deve ser o Ben 10. Não é? Bate no Omnitrix, sai um monstro, não é verdade? Eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem viver longe de Deus, não faz sentido para mim. Mas ele está lá fora, tudo bem. Quando de repente, acabou tudo. Sobrou para ele um amigo maneiro, que manda ele cuidar dos porcos. Note que Jesus está humilhando seus ouvintes, certo? Chamando um judeu de criador de porco. E ele diz que esse cara não é o cara que vai dar comida para o porco, porque o cara que vai dar comida para o porco é um posto acima dele. Ele é o cara que só limpa a sujeira do porco, porque Jesus quer colocar o indivíduo no fundo do... Não, para com isso, você não sabe nada. Vocês são da cidade. Pensa num lugar maneiro, é fundo de poço. Já brinquei muito. Fundo de poço, a água é limpa, o clima é fresco. As pessoas vão para o fundo da fossa. Não é poço. Quando alguém disser, eu estou no fundo do poço, então tá bom. Que o fundo da fossa que é ruim, é o resultado daquilo que foi feito. Não vou falar, mas você já leu, porque você é esperto. Certo? É quase voltar às raízes. Alguma coisa desse tipo. Certo? E agora ele está lá. E quando ele está lá, perdido, sim ou não? Sim ou não? Ele lembra de quem? Do pai. Falei, ih, rapaz, papai. Lá na casa do papai tem pão com fartura. E eu aqui pereço de levantar-me e irei ter com meu pai. Vou falar com o papai. Pai, vacilei, pequei contra ti. Certo? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata apenas como um dos seus servos. Levantou e foi. Porque isso aí, perdido, tem que ter coragem. Olhar e dizer, eu vou mudar de vida, eu vou mudar meu casamento, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha caminhada de fé. Por quê? Porque o meu pai vai me perdoar. E lá vai ele. E o texto, Jesus disse que o pai aparentemente ficava olhando assim, ó, para a estrada. Uma hora meu filho vem, hein? Uma hora, e de repente não aparece o menino? Cabisbaixo. Saiu andando de Ferrari, voltou a pé, sabe? Menino triste, aquela cara de fuinha. E quem é que está lá? O pai. Porque na presença do pai as coisas estão como sempre estiveram, sob controle do pai. É assim que funciona. Por isso que algumas pessoas saem da presença do pai, a vida desorganiza toda. Aí vem para a presença do pai, a vida organiza toda. Aliás, é por esse motivo que o pai deixa alguns viver o tempo inteiro na crise. Porque tem gente que não pode melhorar se não se perde. Deus fica olhando, não queria esse tipo de vida para você. Mas o único jeito. Então vou deixar liberar uns dois demônios aqui para o Satanás botar perto da sua vida. Catucar sua sogra, sua mulher, sua vida financeira. Por isso que tem gente, pastor, você pode encontrar com ele qualquer tempo, qualquer época, qualquer lugar, como é que está a vida? Pastor, as lutas. Você é servo de Deus ou pratica o UFC? O pai, quando vê o filho, já sai na direção do menino, deu logo um. Gente, ontem eu estava pregando numa igreja, e a mãe traz uma filha, uma menina, sei lá, não devia ter 20 anos. E ela disse para mim que aquela menina está numa depressão tão grande, não queria mais viver, e eu estou olhando para a menina não olhava para mim, e uma moça bonita. Eu olhei para ela e Deus falou comigo, dá um abraço nela, que ela quer um abraço dela, porque está com a carência de pai, diz para ela que eu sou o pai dela, e que eu a amo, e o que o pai falhou, eu posso consertar. E eu peguei a menina dele, um abraço nela, quando eu comecei a falar, as pernas dela foram embora.
E a menina começou a chorar, 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 perder as forças, por causa de uma carência de pai, de alguém que a ama, que a respeita, que está ali para resolver. A figura paterna, inevitavelmente, por mais forte que seja uma mãe, nós somos treinados para ter uma figura masculina. Por isso há tanto esse interesse de acabar com os homens. Gente, o homem está sumindo. Você caça os homens. A senhora que é casada e tem um homem que quer pegar a senhora todo dia, não larga não. A senhora nunca mais vai achar esse tipo de homem. O homem hoje está jogando videogame. E a mulher falando, vem neném, e o cara está lá. Até quando um homem se torna gay, a baixa é dupla. Que ele sai do mercado e ainda tira outro. Escute só, o pai não disse nada, o pai simplesmente abraçou o menino, meu Deus. Aquele menino, pai, pequei quanto o céu, olha a frase do garoto, pequei quanto o céu diante de ti. O pai deve estar falando, eu já sabia desde quando você foi, sabia que você ia voltar, porque quem tem pai sabe para onde volta. Nós podemos ter problema no caminho, sim ou não? E às vezes vamos embora, mas sabemos que ele está sempre lá. E agora o que o pai faz? Bota um anelzinho, um vestidinho, uma sandalinha, uma roupinha no menino, faz um festão, e está lá a turma no rastapé. Quando de repente quem é que vem? O irmão mais velho, precisando de uma viagem, dá um pulinho lá fora, saber o que é amor, porque às vezes entra os pedidos na igreja, e a gente olha assim, ó. Que história? É um pedido olhando para o outro. Senta lá do lado da pessoa e diz, aí irmão, primeira vez aqui? Quando acabar o culto, te explico algumas dúvidas que você vai ter durante o caminho. Nossa igreja é pentecostal, vê bola de fogo, caneta de fogo, vassoura de fogo. Os caras botam a terceira marcha e saem daqui a São Paulo numa só. Qualquer dúvida, estou aqui. Quero ser seu parceiro. Eu vi uma história essa semana de que um cara de uma gangue de motoqueiros se converteu nos Estados Unidos. Entrou numa classe de discipulado e foi ao batismo. E depois do batismo ele sumiu um tempo depois. Um ano depois, aquele pastor encontrou com ele. Disse, rapaz, você caminhou conosco, se converteu, se batizou e sumiu. Ele falou, eu acho que eu não entendi direito, pastor. Eu acho que eu não entendi. Porque eu me converti, achei o maior barato. Vocês me enviaram para uma classe que eu entendi que era um sistema de iniciação, que era meio que um ritual de iniciação, o batismo. E eu falei, a hora que eu acabar o batismo, nós vamos ser uma gangue, onde um morre pelo outro, onde nós somos parceiros, amigos. Mas aí eu descobri que não era nada disso. Então eu acho que eu não entendi a mensagem direito. Tem muita gente que está dentro, mas que perdeu o amor por quem está fora ou quem está voltando. Aquele filho é a dracma perdida, que precisa ser achada. E muitas vezes, achada pela mentalidade correta, porque o corpo está no lugar certo, mas a mente é que foi atrofiada. Não dê ninguém como perdido, porque não está. Agora, aprenda uma coisa, a festa está rolando, sabe o que o filho mais velho falou? Eu não entro nessa festinha. Porque esse seu filho, nem chamou de meu irmão, esse seu filho que gastou o dinheiro tudo com meretrizes, agora volta e o senhor dá uma festinha? Nunca me deu um cabritinho. O pai poderia falar, não fale assim do seu irmão não, essas meninas que ele saía, ainda nem era meretriz, estava começando a caminhada. Tudo o que o irmão mais velho falou do mais novo era verdade, sim ou não? Sim ou não? Porque ninguém precisa mentir para falar dos nossos defeitos. Nós temos o suficiente. Esse dia o cara falou assim, pastor, estão falando tão mal de mim. Eu falei, rapaz, fica tranquilo que ninguém sabe o quanto tão ruim você é.
Vão deixar de falar alguma coisa. E o mais legal é que o filho mais novo não foi lá fora falar com o irmão. O pai é que foi. O pai foi lá, foi conversar com o irmão. Quando Deus muda a vida de alguém, tem muita gente que não vai gostar. Uns irmãozinhos. Porque o nosso problema, gente, quem matou Abel? Fala assim, seu irmão. José teve problema com quem? Me ajuda aí, quem mais? Quem mais? Davi teve problema com quem? Jacó teve problema com quem? Salomão teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? Só mudou os personagens. A história continua a mesma. Mas ninguém está perdido. Porque o pai está nesse negócio. E por mais desavença que você tenha com o seu irmão, descubra que seu relacionamento mais profundo não é com o seu irmão, é com seu pai. Porque aí seu pai te ensina a amar seu irmão. Então eu queria que você ficasse de pé agora, fechasse seus olhos, pode deixar que eu sou carioca, mas vim em missão de paz. Não vou pegar nada seu. Vou te falar, carioca. O nego pensa, qual é, mano? Bota a mão na cabeça, perdeu. Feche seus olhos, pode fechar, ninguém vai pegar nada seu não. Me ajude aí no teclado alguém. Eu quero só fazer uma pergunta a você. Ainda tem 1 minuto e meio ali. Fecha seus olhos, você está olhando para mim. Já vi que não inspiro confiança. Esse culto vai acabar já já. E o pastor Ibe, ele não pode ir com você. O Rodolfo não pode ir com você. Eu não posso ir com você. O ministério de louvor não pode ir com você. Mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E ele não dá nada por perdido. Nada. Por isso eu quero te dar uma oportunidade. Essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger. Se você nessa manhã quer voltar para os caminhos do Senhor, se você nessa manhã quer receber Jesus pela primeira vez, a decisão é sua. Você é filho. É você que decide. Se você acha que está aqui nessa manhã porque você planejou estar, o diabo poderia ter bloqueado isso. Se você acha que está aqui porque o Rodolfo veio ministrar, o diabo também poderia bloquear isso. Se você acha que está aqui porque eu vim ministrar, porque a Thalita e tantos outros que vão passar ou que já passaram por aqui, todos esses motivos poderiam ter sido facilmente bloqueados por Satanás. Mas você está aqui porque Deus planejou que você estivesse aqui. E porque Deus planejou que você estivesse, nada pôde bloquear, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, em nome de Jesus, se agora, só se tiver alguém, você quer voltar para os caminhos do Senhor ou recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se tem alguém assim. Tem uma pessoa ali? Tem mais alguém? Tem outra aqui, outra ali. Aí em cima tem alguém? Lá em cima, desce você que está aí em cima. Todos, eu quero fazer um pedido, respeitando o distanciamento, mas eu queria tocar em você nessa hora. Você que está tomando essa decisão, saia, fica aqui ou do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, mas vem para cá rapidinho, rapidinho, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, sua história muda hoje, muda aqui e muda agora. Isso, vem para cá, vem para cá. Isso, vença as barreiras, os obstáculos. Teu pai está te chamando. Ele tem um anel para botar no teu dedo. Ele tem sandálias para botar nos teus pés. Ele tem vestes. Isso, vem para cá. Isso. Sai do seu lugar, ainda dá tempo para você. É um culto racional, então inevitavelmente é totalmente permissivo que você esteja aí conversando com você mesmo. Vem para cá. Pode vir para cá, aqui para frente. Isso. Moisés disse uma coisa muito interessante ao faraó. Ele disse ao faraó:
Quando o faraó disse: leve as mulheres, mas deixe o gado. Leve as mulheres e o gado, mas deixem as crianças. E Moisés disse ao faraó: vamos sair daqui e nenhuma unha vai ficar para trás. Ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus sai sem ele, porque todo jugo foi quebrado. Em nome de Jesus. Feche os olhos novamente, igreja. Abaixe as mãos todos. Abaixe as mãos. Tem alguém aí que está sentindo que suas pernas travaram? Um nível de vergonha tomou seu coração? Um ataque cardíaco? A boca secou? Você deseja tomar a decisão, mas está sentindo um bloqueio? Se você está assim, levante sua mão e eu vou te buscar. Só se tiver. Você está com dificuldade de vir sozinho? Levante a mão. Eu vou buscar você. Eu estou vendo pessoas vindo. Entendo que elas estão recebendo forças em Deus. Mas ninguém pode ficar para trás. Olhe para mim aqui, alguém da equipe aqui. Vá lá buscar aquele rapaz. Pode ficar onde você está, que alguém vai te buscar. Você não vai ficar para trás. Os recursos do mundo inteiro não são suficientes para comprar sua alma. Isso. Está indo alguém buscar você. Fique com a mão levantada. Isso. Traz luz para as sombras. Vamos lá, se tiver alguém do louvor aí, só enquanto ele desce. Isso, é teu pai. Derruba muralhas, sonhas só um minutinho. Ele está voltando para os caminhos do Senhor. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Deus, depois de tanta guerra, depois de tantos conflitos, muitas vezes uma máscara botada, eu tô voltando. Pai, eu tô de volta. Você pode aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Pastor, vem pra cá. O pastor vai estar orando por vocês e direcionando. Aplaudam, aplaudam e glorifiquem o nome do Rei dos Reis.